Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo e hoje vamos dar início ao material de Excel, hoje falando um pouco sobre o programa em si, dando uma introdução ao programa, basicamente falando das novidades da versão e os modelos de planilha e acesso rápido ao programa. Bom pessoal, para a gente entender um pouquinho como que a gente vai trabalhar com Excel, precisamos entender basicamente qual que é a finalidade da ferramenta. Passamos, por exemplo, pelo módulo de Word, onde entendemos que ele trabalha basicamente com documentações e arquivos digitalizados. E agora, para a gente entender um pouco sobre Excel, vamos imaginar que a gente tenha que lidar com situações matemáticas, lógicas e até mesmo, em parte, de estrutura linguística e coisas do tipo. Neste caso, por exemplo, vamos utilizar o Excel para trabalhar, na maioria dos casos, com estruturas lógicas e matemáticas. Para a gente entender como funciona o Excel, basicamente ele trabalha com planilhas. Essas planilhas são constituídas pela estrutura montada entre colunas e linhas, formando basicamente a estrutura de células, e cada uma dessas células permite que a gente preencha com algum valor, algum cálculo, ou, por exemplo, com alguma informação digitada em texto ou número do nosso, com a nossa necessidade no caso. Para a gente entender um pouquinho sobre a questão de como iniciar um documento dentro deste programa, vamos imaginar, por exemplo, que precisamos trabalhar com um calendário, uma plataforma de gráfico ou até informações relacionadas a uma planilha que vai fazer cálculos matemáticos para a gente. Neste caso, dentro da guia Arquivo, quando vamos criar um novo documento, vamos seguir a mesma estrutura do Word. Nesse caso, entendendo basicamente que podemos criar um documento em branco ou até mesmo utilizar layouts e modelos pré-definidos de planilhas. Neste caso, temos como exemplo, além do documento em branco, onde podemos digitar o que quisermos e montarmos qualquer estrutura matemática ou lógica que quisermos, podemos também criar documentos voltados com planilhas de cálculos, por exemplo, de gastos de mensalidade, podemos criar calendários, podemos criar estruturas de controle de estoque, por exemplo, tudo isso já previamente definido, ou até mesmo lidar com gráficos, onde precisamos somente inserir as informações e os valores que vamos utilizar. Basicamente, a estrutura de criação e salvamento do documento é bem semelhante às outras ferramentas do pacote Office. Nesse caso, depois que um documento é criado, temos a opção também ainda na guia Arquivo de salvar o arquivo ou salvar como. Vale ressaltar a diferença entre os dois. Na hora de salvarmos um arquivo como, podemos definir o local de salvamento do documento, se vai ser um disco local, um disco removível, ou até mesmo em que pasta ele irá ficar, e até mesmo a extensão para abrir em algum outro formato ou alguma outra plataforma de documentações de planilhas. Vamos inserir também o nome do documento e, após salvar, neste formato, como salvar como, teremos a opção habilitada por padrão de salvar, onde faremos apenas atualizações no documento previamente criado. Temos também a opção de compartilhamento de arquivos via nuvem pelas contas Microsoft. Vale ressaltar as contas Outlook, Live ou até a própria conta do OneDrive. Neste caso, por exemplo, vamos salvar um documento na nuvem e, posteriormente, caso queiramos editar ele em um outro computador ou uma outra pessoa ter acesso a este arquivo, podemos permitir que essa pessoa tenha esse acesso e possa fazer alterações no documento ou até mesmo simplesmente ler e fazer o download deste arquivo. Temos também as opções de impressão do arquivo, que podem ser gerenciadas por lá, basicamente definindo a área de impressão, e a partir deste sentido, podemos definir se queremos uma planilha criada do zero, a área de impressão que queremos, ou até mesmo onde podemos salvá-la. Ou então, seguindo um padrão já pré-definido, salvando os documentos na pasta de arquivos do próprio computador e depois apenas editando eles a partir do arquivo já criado. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, deixem nos comentários abaixo, façam os exercícios e bons estudos.